dando continuidade ao que a professora Isa falou sobre as pandemias no mundo, eu vou falar sobre a tuberculose. Então, os poetas românticos brasileiros tanto escreveram sobre o mal do século que vocês já devem ter aprendido sobre tuberculose, sobre o surto da tuberculose, que ocorreu entre 1850 a 1950. A doença ataca o sistema respiratório e acometeu milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Acredita-se que mais de 1 milhão de pessoas tenham morrido. Causado por uma bactéria, o bacilo de Koch, a tuberculose só conseguiu ser eficientemente tratada com o descobrimento da penicilina, que só aconteceu em 1928. Antes não existiam antibióticos para tratamento dessas bactérias. Ela foi descoberta por Alexandre Fleming. Hoje a doença ela é considerada controlada, mas ainda afeta regiões mais pobres do planeta, e especialmente os portadores de HIV, que eles têm a probabilidade, um portador de HIV, se ele pegar tuberculose, ele tem a chance de mortalidade entre 26% a 31% de perecer, porque o sistema imunológico dele é afetado por isso. Depois nós falamos sobre a outra pandemia, foi a gripe espanhola, que ela aconteceu entre 1918 e 1919. Estima-se que esta pandemia matou de 40 a 50 milhões de mortes no mundo inteiro. Ela é a terceira pandemia mais letal da história. Ela surgiu em meio à Primeira Guerra Mundial. E era causada pelo mesmo vírus da gripe, H1N1, que todos já conhecemos, né? Estudos indicam que cerca de 500 milhões de pessoas teriam se contaminado nessa época, aproximadamente 27% da população mundial. Apesar dela ter esse nome, gripe espanhola, ela não surgiu na Espanha. Ela surgiu na China ou nos Estados Unidos. Mas ela teve esse nome, gripe espanhola, porque foi na Espanha que ela foi divulgada, se teve notícias, porque os países que estavam em guerra não divulgaram essa gripe, né? Porque eles tinham outras coisas para se preocupar e não com a gripe, mas a guerra. Uma curiosidade da gripe espanhola é que o Brasil aplicou uma quarentena a nível nacional, porque nós tivemos casos em Bagé também da gripe espanhola. A história parece que marca que nós tivemos 169 óbitos de gripe espanhola na cidade. Tá? Teve fechamento do comércio, como estamos agora, né? E ela começou a circular no território em 1918, se tem notícia da gripe espanhola no território nacional. Depois nós tivemos gripe asiática, que foi entre 1957 e 1958. A gripe asiática ela se assemelha à gripe russa em alguns aspectos. Durante a epidemia, ela matou uma quantidade similar a 1.100.000 pessoas na China. Ela também teria surgido, a derivação dela é do vírus H2N2, uma variação da influenza A, com origem aviária. E segundo alguns autores, a sua origem veio da mutação de patos selvagens com cepa humana existente de forma prévia. Depois nós temos a gripe de Hong Kong, que é entre 1968 e 1970. Essa é a terceira pandemia da gripe do século XX, aconteceu lá em Hong Kong, o local onde surgiu uma variação da hemaglutinina do vírus influenza A também, o que gerou um subtipo, H3N2, e ela se espalhou no mundo meses depois. Estima-se 1 milhão de mortes com esta pandemia. A doença primeiro se disseminou no Oriente Médio, e ficou por um tempo nessa região até alcançar a Europa. Nos Estados Unidos, o início se deu especificamente no estado da Califórnia, de onde passou para os outros estados e onde ocorreram vários óbitos. E ela se espalhou também devido a esse início da globalização. Muitos voos e coisa, então ela viajou rapidinho essa pandemia.
E nós temos o HIV, a AIDS, né? Que é conhecida de todos ali. Ela começou em 1981 e está presente até hoje. Estima-se entre 25 a 35 milhões de mortes. Ele teve origem nos primatas da África Central e Ocidental no começo do século XX. Ele é o causador da AIDS, a síndrome de imunodeficiência adquirida. Um nomezinho meio complicado a gente dizer, né? E já vitimou entre 25 e 35 milhões de indivíduos. O patógeno circula desde 1981 e ainda há quase 40 milhões de pessoas infectadas no mundo inteiro, porque ela não tem uma cura. Ela hoje tem medicamentos que dão longevidade aos portadores do vírus, mas cura não. Antes mais letal e atualmente, antes ela era letal. Antes, no início da AIDS, ela matava mesmo, porque não existiam esses coquetéis de medicação que dão essa sobrevida e a qualidade de vida para essas pessoas que possuem o vírus, né? Desde 1981, acredita-se que mais de 20 milhões de pessoas tenham morrido devido à complicação da AIDS. Ela é transmitida principalmente pelo ato sexual, né? Ela afeta mais homens do que mulheres, o estudo comprova. Entretanto, teve uma campanha, no início dela teve uma campanha muito forte de prevenção, né? Então, uso de camisinha, de não compartilhar seringas, os usuários de drogas, e foi muito, muito forte a campanha. Hoje a campanha, ela deu-lhe ela parou um pouco esse apelo, assim, e a doença voltou a crescer. Então, ela aumentou de novo. O surto de 1980, a forte educação, ela causou um aumento de 21% dos casos no Brasil, entre 2010 e 2018. Por isso é muito importante ainda a gente ficar atento com a AIDS, uma das maiores epidemias da história, que perdura até hoje e não tem cura. Então, para todas as pandemias e epidemias, o que a gente recomenda sempre? Prevenção. Prevenção, cuidado, porque quando ela se instala, a coisa fica bem difícil. Tudo bem, vamos dar continuidade à nossa aula sobre o surgimento das pandemias na história. Vamos começar com SARS. Primeira doença originária do coronavírus. É uma síndrome respiratória aguda severa. Foi identificada no final de 2002. A gente ainda não sabe como que surgiu. Acredita-se que foi na China, trazida através de morcegos. Ela contaminou mais de 8 mil pessoas e vitimou cerca de 770 infectados. Uma taxa de mortalidade de 9,63%. Agora vamos passar para a gripe suína. A famosa gripe suína constituiu a segunda pandemia gerada pelo vírus H1N1, influenza, o mesmo da gripe espanhola. A doença se iniciou em porcos no México e desde então foi disseminada para humanos. O aparecimento da doença teria ocorrido da combinação dos vírus da gripe aviária, suína e humana, com o vírus da suína eurasiática. Fatores que levaram a ter o seu nome. Ebola. O ebola consiste em uma febre hemorrágica gerada pelo ebola vírus. Acredita-se que tenha surgido de animais selvagens e vitimado cerca de 11 mil pessoas no período entre 2014 e 2016. Apesar dos primeiros casos confirmados terem sido registrados em 2013. Com o início em Guiné, na África, a doença chegou na Libéria e Serra Leoa, onde gerou os maiores danos. Sua taxa de mortalidade gira em torno de 57% a 59%. MERS, 2015, temos atualmente ainda 850 mortes. Segunda doença proveniente do coronavírus, o MERS, Síndrome Respiratória do Oriente Médio.
Teve seu primeiro relato na Arábia Saudita em 2012. Sua transmissão também se deu de forma zoonótica, de animais para humanos. Cerca de 850 pessoas morreram, em um total de aproximadamente 2.500 pessoas contaminadas. Ela atingiu 27 países: a Europa, a Ásia, a África e a América do Norte. E teve maior características e alta taxa de letalidade, acima dos 30%. Covid-19. Covid-19 é uma doença atual que estamos vivendo. Ainda não possui dados finalizados, uma vez que ainda estamos em pesquisas. A pandemia ocorre no mundo inteiro. Achamos que ela venha da China, contaminada através dos morcegos. Apesar de não ter origem definida, os pesquisadores acreditam que o novo coronavírus também tenha surgido de morcegos. No entanto, diferente das últimas pandemias no grupo viral, a Covid-19 possui transmissão maior que a SARS e a MERS, e uma taxa de letalidade menor, o que não deixa de gerar números grandes devido ao total de infectados. Regrava a frase, de uma taxa. Apesar de não ter uma origem definida, os pesquisadores acreditam que o novo coronavírus também tenha surgido através de morcegos. No entanto, diferente das duas últimas pandemias do grupo viral, o Covid-19 possui uma transmissibilidade maior que o SARS e o MERS, e a taxa de letalidade menor, o que não deixa de gerar números grandes devido ao total de infectados. Coronavírus no mundo. Hoje, nós já temos 2.954.106 infectados. Destes, temos 860.875 curados. E, infelizmente, temos uma perda de 255.398 mortes. No Brasil, corona chegou com 61.639 casos confirmados. Recuperamos 29.160 e estamos com 4.200 mortes. Fato que retiramos desde o dia 26/4 de 2020. O coronavírus já fez mais vítimas fatais no Brasil que H1N1, que o sarampo e que a dengue em todo o ano de 2019. Era isso, ficamos por aqui.